Pessoal, nós estamos apresentando mais um caso daqueles que não fazem parte da rotina da análise de Holter diária, que são casos incomuns, em que a gente quer fazer, como se fosse um atlas, um vídeo atlas, em que vocês, em situações que tiverem casos incomuns, vocês têm onde buscar imagens ou sugestões de diagnóstico do que está acontecendo. Esse é um exame que demoramos um tempo a tentar entender o que estava acontecendo. Vou mostrar aqui para vocês uma situação caprichosa, por exemplo, que a gente tem aqui, olha, de um caso de extracístoles ventriculares e supraventriculares interpoladas e com fenômeno de condução oculta e intermitente em alguns casos. Então, vocês observam, aqui há como seguir aqui as ondas P, daqui a P, 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 P. Observe os intervalos PPs estão regulares. Os intervalos PPs estão regulares. Entremeados entre as duas P's, uma ventricular e uma supra. Uma ventricular e uma supra, ventricular e uma supra, ventricular e uma supra, uma ventricular e uma supra. Então, observem essas extracístoles ventriculares interpoladas. Nessa situação aqui, a gente descreve a condução oculta como um pequeno retardo na condução do PR seguinte. Olha um outro momento interessante desse exame, de uma situação incomum, que aqui cabe alguns comentários. Aqui a gente tem um ritmo juncional acelerado, ou um ritmo juncional ativo, que está mimetizando ou simulando um Wolff-Parkinson-White intermitente. Observe esse aspecto aqui, que sugere como se fosse uma onda P, que tem hora que ela está com um PR, vamos dizer assim, mergulhado no QRS, e aqui ela vai surgindo e dando um aspecto sugestivo de um Wolff-Parkinson-White intermitente. Aí aqui a gente tem a P, bem identificada, com o QRS seguinte, um PR normal. Aqui nós temos uma ventricular e aqui nós temos o retorno desse ritmo juncional acelerado. Como que eu faço o diagnóstico aqui, nesse caso, desse aspecto sugestivo de Wolff? Como que eu faço o diagnóstico com segurança? Observe aqui o seguinte, a P vem vindo antes do QRS, simulando uma onda delta empastada aqui, já emendada no QRS. Houve a separação aqui, a captura ventricular, tem uma extracístole ventricular, o ritmo juncional ativo está aqui. Agora, o que acontece com essa P que estava antes do QRS? Ela passou a aparecer pós-QRS. Então, isso aqui faz o diagnóstico com certeza de que aqui anteriormente nós temos o ritmo juncional ativo, em que a P sinusal está um pouco antes, houve a captura, a extracístole ventricular, o ritmo juncional ativo seguiu, aqui já com a onda P pós. Observe a diferença desse traçado à esquerda e desse traçado à direita. Essa é uma situação muito interessante. Eu acho que vocês devem memorizar e guardar isso, que eu não lembro de ter visto um caso tão interessante quanto esse. Obviamente, vocês observam aqui que a presença do ritmo juncional ativo e essas extracístoles ventriculares, supraventriculares interpoladas aqui, tem uma etiologia juncional. Observe aqui, olha aqui, é um outro momento, às 13h31, aqui às 11h31, aqui às 11h43, o mesmo aspecto aqui, ó, sugerindo um Wolff. Olhe bem esse aspecto no canal 1 e 2. Sugere, às vezes, um Wolff, a captura ventricular, a extracístole ventricular, o ritmo juncional ativo agora com uma onda P pós, e aqui se funde e aqui ela passa para trás. Então, o ritmo juncional ativo isorrítmico com o ritmo sinusal. Aqui, ó, a 12h09, observe que é um lapso de tempo razoável, a gente tem a mesma situação novamente. O ritmo juncional ativo com uma captura, o extracístole ventricular, e aqui o ritmo juncional ativo novamente, e a onda P, nessa dissociação isorrítmica entre o ritmo juncional ativo e o ritmo sinusal, alterna aparecendo antes e em alguns momentos após.
Aqui, novamente, observe, aqui sem a extracístole ventricular, ritmo juncional ativo isorrítmico, antes do QRS, aqui continuou antes do QRS, captura ventricular. Aqui nós temos aquela situação do ritmo juncional ativo isorrítmico, captura ventricular, extracístole ventricular e o ritmo juncional ativo com já o ritmo sinusal pós. Observe aqui, sem a presença da ventricular, a mesma coisa. Olha que caso interessante. E aqui nós temos o retorno daquela situação. As extrasístoles juncionais interpoladas. A gente observa essa interpolação aqui, olha. Observem aqui, sigam a onda P. A onda P, juncional interpolada. A P, juncional interpolada. Aqui já vai com o PR um pouco maior. Na pausa, ela vai para o PR normal. Aqui houve o fenômeno de condução oculta que retardou esse intervalo PR. Aqui a gente tem o PR normal. Aqui a extracístole juncional, a condução oculta, retardando aqui novamente. Juncional, a condução oculta. Quando você tem uma pausa, um intervalo maior, aqui o PR volta ao normal, não houve nenhuma juncional aqui interpolada, então a gente tem o PR normal. Você tem a extracístole juncional, você tem o prolongamento do PR decorrente dessa condução oculta, tá? Então observe que sempre, aqui nesse caso, olha que interessante. Aqui, ó, o batimento sinusal, extracístole juncional interpolada, condução oculta. Aqui, outra extracístole juncional interpolada que provocou um fenômeno de condução oculta ainda mais acentuado. Observem esse prolongamento do PR aqui. Essa P está conduzindo nesse QRS. Então, aqui a gente tem uma acentuação do fenômeno de condução oculta, quase simulando um Ventquibus, né? Aqui tem um PR menor, um PR maior e um PR maior ainda. Mas isso aqui é um fenômeno de condução oculta que é em decorrência do momento em que essa extrasístole está acontecendo no ciclo. Então, essa P conduziu para esse QRS, pertence a essa P. Aqui nós temos a outra P normal. Aqui, novamente, a juncional interpolada, condução oculta. Aqui é uma extrasístole, vou marcar, juncional interpolada. A condução oculta com prolongamento acentuado. Aqui já tem a P normal. Novamente, a condução interpolada, a extrasístole interpolada, provocando o fenômeno de condução oculta. Olha que caso interessante. Aqui, durante todo o registro, para a gente chegar a esse momento, teve muita dificuldade, porque imagina como que o software interpretou essas precocidades, né? A gente teve que zerar essas precocidades e depois tentar raciocinar partindo do zero, ou seja, a gente colocou como se não existisse precocidade e depois vamos tentar seguir as ondas P e ver o que acontecia entre elas. Então aqui, ó, a gente tem a P, juncional interpolada, condução oculta. Aqui a gente tem uma juncional interpolada, provocando esse retardo do QRS, esse prolongamento, retardo aqui em decorrência do fenômeno de condução oculta. P normal, aqui novamente a juncional, condução oculta, P normal. Observe que quando não tem a interpolação, o PR fica normal. E aqui a gente tem as extracístoles ventriculares em pares isoladas. Aqui observa o mesmo fenômeno. Isso aconteceu observe a característica do gráfico, essa característica foi durante todo o registro. Aqui a frequência mínima houve um certo descanso nesse processo, mas aqui a gente tem as ventriculares interpoladas, aqui temos ventriculares interpoladas, juncionais interpoladas. Aqui, observe que aqui, olha, observe a condução oculta nessa ventricular aqui, ó. Observe que a condução oculta nessa ventricular aqui, e eu posso te afirmar que é interpolada pelo seguinte, se você der seguimento no ST, nessa linha, você vai ver que essa parte positiva não é uma P retrógrada, isso aqui é essa ponta dessa P apiculada aqui, a ponta dessa P apiculada aqui, e a ponta dessa P aqui, ó. Na verdade, o ST, se eu der o segmento, ele contorna aqui, ó, e fica essa pirâmidezinha, essa cúpula positiva. O que demonstra claramente que isso aqui se trata de uma extracístole interpolada. Isso aqui não é uma condução retrógrada. Aqui a gente tem o fenômeno de condução oculta prolongando o PR, e aqui depois nós temos o batimento
com o PR um pouco mais reduzido, embora um pouco mais prolongado. Onde não observamos essas interpolações, o PR é normal, tá? Comprovando mais uma vez que se trata do fenômeno de interpolação. Aqui a gente vai mostrar aqui mais alguns momentos desse traçado, como por exemplo, olha só, os períodos em que a gente teve bigeminismo, ventriculares pareadas, interpoladas, com aqui as juncionais e ventriculares com condição oculta, períodos relativamente prolongados de bigeminismo ventricular interpolado. Aqui nós temos outro momento do bigeminismo ventricular interpolado. Aqui, durante todo o registro, foi isso, entremeando extracístoles juncionais interpoladas com extracístoles ventriculares e interpoladas. Eu acredito, pessoal, que esse exame é uma situação rara. A conjunção de todos esses elementos desse exame transforma ele num vídeo interessante para vocês guardarem o endereço, o link, e oportunamente, em situações parecidas, consultarem. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.